Saíram os indicados para o Emmy 2025 e nesse vídeo nós comentaremos tudo sobre. Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Osmo e hoje nós falaremos sobre quais foram os reais indicados para o 2025 depois do vídeo, né, onde nós comentamos um pouquinho das apostas, né, o Franço trouxe ali quais eram os nomes mais fortes, na opinião dele, para essas indicações. E no vídeo de hoje nós veremos se ele estava com sorte ou não, na verdade, Franço? Exatamente. No geral, acho que eu acertei bastante até. Errei em algumas coisas que eu fui mais ousado, mas no geral foi bem previsível, acho. Tirando poucas coisas, eu acho que eu acertei bastante, assim, e contemplou muito do que já era esperado, então também não é como se fosse eu um grande expert, assim, no sentido de prever o futuro, assim, grandemente, porque era o que todo mundo tava esperando já, tipo, realmente não tinha como fugir muito do que era esperado. Foram indicações bem ok, assim, não foram indicações ruins, eu gostei no geral do nível das indicações. Eu acho que foram reconhecidos bons trabalhos no geral, as coisas que eu gosto, né, foram reconhecidas. A gente vai falar aqui dos maiores indicados, etc. Eu acho que são boas séries, são ótimas séries que foram aqui, que receberam o maior número de indicações. Temos algumas polêmicas para comentar, como sempre comentamos aqui, e é recorrente todo ano essa mesma discussão. Vamos comentar essa questão também. Mas eu acho que a gente pode começar falando com os recordes de indicação desse ano. A série mais indicada do ano, acho que era esperado, né? Que foi Ruptura, com 27 indicações. Eu imagino que era previsível até, foi, eu acho que a maior série de drama comentada desse ciclo, né? Do Emmy. Então foi bem esperado, entrou nas principais categorias de roteiro, direção, entrou com seus atores principais, com os atores coadjuvantes também. Então foi muito bem, e foi muito bem nas categorias técnicas, então era assim, uma coisa que a gente já esperava. É provavelmente nosso nome a ser batido na categoria de melhor drama, né? Então, ótimo. E a gente acompanhou aqui Ruptura durante todos os episódios dessa segunda temporada, então a gente fica muito feliz, é uma série que eu e o Osmo gostamos bastante. Muito boa. Então, ficamos muito felizes. E depois, assim, acho que são séries também que a gente esperava. Então, 24 indicações. Nós temos Pinguim, foi a minissérie mais indicada do ano, né? Com muitas indicações, assim, nas categorias técnicas, principalmente, conseguiu muitas indicações, além das categorias principais de minissérie. Depois, a gente tem, com 23 indicações, temos A Novata, The Studio, que foi a série de comédia mais indicada desse ano, e até quebrou recordes, porque bateu a primeira temporada de Ted Lasso em termos de a primeira temporada de comédia com mais indicações, né, na sua primeira temporada, e empatou com The Bear, a segunda temporada, como a temporada de comédia mais indicada do Emmy no geral. Então foi muito bem, foi uma série super abraçada pela indústria, assim, a primeira temporada muito abraçada, conseguiu muitos atores convidados. Se você pega os convidados de comédia, tem muitos nomes dessa série, é esperado, é uma série de muitos convidados, né? Cada episódio ali vai contando uma história e tem muitos convidados famosos, muitos entraram. Além de todos os coadjuvantes principais, todos entraram. Eu duvidava, por exemplo, que a Catherine Hahn iria entrar, além da Catherine O'Hara, e ela entrou, né? Ela acabou não entrando, que muita gente torcia de ela entrar pelo papel da Agatha em série de comédia, acabou não entrando, mas ela entrou como coadjuvante em comédia por The Studio. E foi muito bem, entrou assim com 23 indicações, batendo super recordes. A Apple, no geral, acho que foi muito bem nesse Emmy, né? Acho que foi o Emmy que ela foi mais bem na história da plataforma. É que ela é uma plataforma recente, obviamente, não foi a plataforma mais indicada, a HBO foi a plataforma mais indicada, inclusive foi recorde de Isso é indicações, difícil bater. sempre, né? Acho que teve até só um ano, 1 ou 2 anos, assim, que a Netflix venceu em termos de indicações, mas é sempre a HBO e foi recorde pessoal deles. Acho que foi o ano que eles mais conseguiram indicações, assim, da história deles. Foram muito bem, mas assim, a Apple tinha Ruptura, tinha The Studio, Presumed Innocent apareceu em várias categorias de minissérie que eu não imaginava que iria aparecer. Então foi super bem em termos de indicações. Slow Horses também apareceu na categoria de drama, que a gente vai ver daqui a pouco. Então também foi super bem. E aí uma polêmica aqui, né, que foi uma temporada complexa, também com 23 indicações e que gerou muitos debates, que é a terceira temporada de The White Lotus, né, que conseguiu muitos dos seus atores, né, acho que a maior parte dessas indicações são indicações de atuação,
né, nas categorias de coadjuvante. E acho que daqui a pouco a gente pode comentar essa polêmica, né? Que é todo ano a gente comenta essa polêmica, né? Tipo, de uma, duas séries dominarem a categoria inteira, e foi o que aconteceu esse ano novamente, né? Não tem muito o que dizer. E depois, assim, nós temos The Last of Us com 16 indicações, Andor com 14 indicações, Hacks com 14 indicações, depois com 13, Adolescência, The Bear e The Pitt. Acho que fechando a lista das principais indicações, a gente pode colocar essas séries. De novo, muito do que a gente esperava, assim, sem grandes surpresas, assim, sem grandes novidades. Mas agora vamos falar das categorias em si, que acho que a gente pode ter algumas coisas, assim, para comentários nobados, quem for de fora, e etc, né? E comentar um pouquinho da situação de cada uma das séries, assim, de acordo com o panorama geral, né? Exato. Então vamos para a comédia. Nós temos aqui, né, então, os 8 indicados de comédia. Nós temos Rex, que conseguiu as 14 indicações. The Studio, que foi a série de comédia mais indicada do ano. Eu acho que se a gente vê uma posição garantida de Rex de vencer um novo prêmio, eu não arriscaria dizer que tá garantido. Né? Rex Ainda foi. mais com esse desempenho que The Studio teve, né? Além de The Bear junto, então vai ser complicado. Exato, vai ser bem complicado. Rex já tinha batido The Bear ano passado, né? Então é a atual vencedora da categoria, mas eu não colocaria forte, né? Forte essa possibilidade aqui de aparecer é, como uma vitória fácil, né? Só repetir o prêmio do ano passado, eu não diria isso, porque The Studio foi muito bem, né? Aí dessa categoria nós temos a Abbott continuando as suas indicações de sempre, não conseguiu o nosso famoso Todo Mundo Odeia o Chris na categoria de coadjuvante, que ele sempre entra, ele não entrou nessa vez, tipo, ele perdeu a vaga, né? Depois nós tivemos Nobody Wants This da Netflix, que eu falei que ele ia aparecer em várias categorias, apareceu só nas categorias de série e atuações principais, não apareceu em outros lugares, como coadjuvante, que eu falei que poderia acontecer, não aconteceu. Only Murders, o Steve Martin perdeu, como eu sugeri isso no último episódio, no último vídeo. Eu falei que isso ia acontecer, eu chutei isso e foi cravado, tá? Quem entrou foi só o Steve Martin na categoria de ator. E Só o Martin Short, né? o Martin Short, perdão, desculpa. Só o Martin Short. E o Steve Martin acabou saindo da categoria. Então eu já tinha chutado essa possibilidade e veio aí acontecer. E Shrink, né, falando a real da Apple TV também, outra série da Apple TV Plus aqui, entrou com a sua segunda temporada e conseguiu vários dos coadjuvantes que não tinha conseguido na primeira, o Harrison Ford, outros personagens coadjuvantes também que entraram, que não tinham entrado. Então, foi uma subida de indicações em relação à primeira temporada dessa série, né? Além de atuação principal, mais série de comédia. E depois, What Do in the Shadows, que é o que eu falei, a última temporada, só tinha falhado uma vez. Os roteiristas adoram a série e é o peso da última temporada, etc. Conseguiu essa vaga aqui, né? Eu acho que não era difícil. E foi uma lista bem consolidada. Eu acho que eu acertei os 8 nomes, se eu não me engano. É, não foi muito difícil, assim, de prever essa categoria. Ela foi uma categoria fácil, eu acho. Aí a mesma coisa pra ator principal de comédia, assim, os nomes, todos os nomes consolidados, assim, o que eu falei. O Seth Rogen surgindo aqui como um criador, autor, um criador, autor, ator, né? Então ele tá com muito peso na série, ele tá indicado como produtor da série também, ele tá indicado como roteirista da série também. Então ele conseguiu várias indicações, eu falo disso, como outras pessoas aqui nesse M também conseguiram indicação como produtores da série também. Então, é uma tendência forte do Emmy, a gente sempre vê todo ano isso acontecendo, e aconteceu com o Seth Rogen, que também tá numa das séries mais comentadas do ano, né. Mas, no geral, uma lista, assim, bem padrãozinho, né, só o Steve Martin que foi que eu acertei, né, que entre os Martins, né, ele é o que sempre perde, né, então, sem muitas novidades, Confirmei né. aqui, você acertou de melhor série todos mesmo. Lindo isso. Um que eu não acertei todos foi a categoria de atriz de comédia, que eu não previa a Uso Aduba. Né, eu previa todas as outras, eu previa, se eu não me engano, a Selena Gomez no lugar, por Only Murders in the Building, Exatamente. e ela não aconteceu. Mas apareceu a Uso Aduba por The Residence. Não imaginava, mas a Uso Aduba é assim, uma super querida do Emmy, né? Ela já ganhou. Ela tem Emmys por Orange is the New Black, ela tem Emmys por Mrs. America,
né? Ela é super querida do Emmy e apareceu. Só uma coisa que eu fiquei chocado, assim, falando, trocando totalmente aqui o tema, mas eu fiquei um pouco chocado, falando de favoritos do Emmy que não apareceram, foi o nome da coadjuvante de A Diplomata, que não apareceu. Eu falei que iria aparecer, ela é uma favorita do Emmy, ela tem, assim, 8 Emmys, é muita coisa, e ela não apareceu, ela foi mais esnobada, mas é que daqui a pouco a gente pode comentar da categoria de coadjuvantes de drama, mas ela foi esnobada, eu imaginava que não ia acontecer. Mas aí eles deram lugar para uma outra favorita deles, que é a Usuaduba, que veio de no lugar nenhum, essa indicação aqui, né? Nunca assisti a série, não sei se ela tá boa, se ela não está, Por ser a mas, Usaduba. mas ela realmente não era muito cotada, pelo menos no que eu estava sondando ali, ela não era muito cotada assim para aparecer nessa categoria, não. Aí, podemos ir para drama? Para drama que nós temos uma grande surpresa, assim, em relação ao acho que quanto que conseguiu evoluir de prêmios, eu não imaginava que iria conseguir tanto, que é Paradise, aqui entre as indicadas, né. As outras a gente já imaginava, né, então Ruptura, a mais indicada do ano, The White Lotus já foi indicada por todas as outras temporadas, é muito querida entre os atores e no geral. The Pitt, que foi, assim, o drama da HBO do começo do ano que mais reverberou, né, voltando com os dramas médicos, entrou com o seu ator principal, entrou com a Catherine Lanassa como coadjuvante, não entrou, como ator coadjuvante, que nem eu estava prevendo, mas conseguiu também ator convidado, se eu não me engano. Então apareceu também em roteiro e direção, e em roteiro e direção, acho que com duplicada. Uma das categorias é mais de um episódio que foi indicado, inclusive. Slow Horses está aqui, A Diplomata, a série da Netflix, e Andor e The Last of Us, acho que eram todas esperadas, né? Só que eles esnobaram Round Six, né, nessa categoria, que era o que estava sendo Exatamente. previsto, né? E graças a Deus, né, pela horrível segunda temporada de Round Six, que foi muito ruim, né? Espero também que snobe a terceira temporada, né? Assim, Ano que a vem. primeira temporada foi uma grande novidade, ela teve uma força muito grande, né? Mas eu acho que se a segunda não conseguiu ser indicada, a terceira também não deve aparecer, não. Também acho que não. Eles perderam tudo, não foram indicados pelo menos a nada principal. Eu acho que eles conseguiram algumas coisas técnicas, se eu não me engano. É bem poucos, mas nada ao M principal não foi indicado. E aqui perdeu a vaga para Paradise, que é uma série do Hulu. Tá disponível aqui no Apple TV Plus. No Apple TV Plus, não, no Disney Plus, perdão. Tá disponível aqui no Disney Plus. E é uma série que eu não tava esperando muita coisa, assim, de aparecer. Apareceu em série e conseguiu 3 indicações de atuação ainda. Conseguiu Sterling K. Brown, conseguiu a Julianne Nicholson e conseguiu o James Marsden. Eu fiquei, assim, chocado, assim, como consegui. Foi uma série que reverberou. Eu acho uma série boa, gostei de Paradise, mas, não, assim, não imaginei que iria ser tão abraçada, assim, nesse sentido. Mas aconteceu, né? E aí, a outra série que a gente estava imaginando aqui um pouco mais para a categoria de melhor atriz, que não ocorreu, foi a Elizabeth Moss, por Handmaids. A última temporada de Handmaids que foi totalmente esnobada. Que ela passou como se não fosse nada. Eu falei no último vídeo até uma correção que ela nunca tinha perdido por Handmaids. Ela perdeu sim uma vez, se eu não me engano, foi pela terceira temporada. E agora perdeu novamente pela última temporada, né? É, chocado, Ah, assim. ela não perdeu, né? Ela nem concorreu. Não, então, perdeu a indicação, né? Ah, sim, sim. Ela fiquei chocado com isso, não imaginava que fosse acontecer. Mas então, vamos para a categoria de ator em Que eu fiquei drama. revoltadíssimo, inclusive, né? Porque, sabe, Andor tem tantos atores bons, cara. E nem o Diego Luna ele tiver capacidade de conseguir indicar. Eu achei isso absurdo. Ele não apareceu. E nós tivemos, assim, acho que no lugar dele, né, o Stanley Brown por Paradise, que os outros já eram esperados, né? O Gary Oldman já tinha Exatamente. sido indicado na última temporada, o Pedro Pascal também pela primeira de The Last of Us, o Aidan Scott pela primeira temporada de Ruptura, e o Noah Wyle, que a gente já comentou, ele tá indicado como produtor da série também, etc. Tudo que a gente tava comentando agora há pouco. E, né, então, essa quinta vaga, né, era o que tava sobrando. Né? O que eu acho até um pouco inadmissível nesse sentido, o Pedro Pascal tá aqui dando opiniões pessoais agora. Na É, verdade, ele é mais um coadjuvante, né? Não é um pra mim, ator ele é principal. convidado, assim, ele dava pra Não, ser não. indicado como convidado. Não, Convidado eu já porque. acho demais. Não, mas a série tem 8 episódios.
nessa temporada. 8, Ele né? Se eu não me engano, aparece, são sei 8. lá, em Ele aparece em dois 3. primeiro, é em três, exatamente. E pra você É, ser convidado é 50% menos. Menos 50%. Então dá pra ele ser indicado como convidado. não, mas ó, eu entendo que no caso de The Last of Us, a série era sobre ele e a Bella Ramsey, né? É, mas, inclusive, tem até umas polêmicas sobre isso, sobre a terceira temporada, a gente pode comentar sobre isso em outro momento. Mas indicar ele como convidado, eu acho que eles nunca fariam. Mas cabia um coadjuvante tranquilo, cara. Cabia um coadjuvante. É que pra mim é tomar lugar de pessoas que realmente são protagonistas de suas séries, né? Diego Ele Lula? não é o protagonista, né, da série Não. dele, pelo menos nessa temporada, né? E assim, se você comparar em termos de trabalho com todos os outros dessa categoria, ele é o mais fraco disparado. Eu gosto da atuação do Pedro Pascal, tá, gente? Não me ataquem. Adoro o Divo. Eu acho que ele faz um ótimo papel nas cenas que ele está em The Last of Us nessa temporada, mas é muito pouco, né? Todos os outros aqui têm muitos momentos, né? Eles realmente são Para ator principal é protagonistas de pouco. suas séries, né? Aqui, ele, gente, a protagonista da série é a Bella Ramsey, não é ele, né? Então, eu acho que pesa, eu acho que tira aí o papel de outras pessoas que poderiam aparecer nessa categoria e não apareceram, né? Que nem o próprio Diego Luna, que nem o Osmo tá falando aqui. Agora, na categoria de atriz, também umas coisas chocantes, tá? Algumas coisas aqui um pouco chocantes, que foi pra mim principalmente o caso da Sharon Horgan por Bad Sisters, que veio de nenhum lugar. Essa apareceu de nenhum lugar. A primeira temporada de Bad Sisters já tinha sido indicada, mais uma série da Apple TV Plus aqui. Já tinha sido indicada, muito boa, tá? Adoro a primeira temporada, não assisti a segunda. Até porque eu achava que deveria ser uma minissérie, pra mim ter um final assim totalmente redondo, mas renovaram por uma segunda temporada. Beleza. E aí ela apareceu aqui como atriz principal. Eu não imaginava, a Elizabeth Moss aqui não apareceu, a Melanie Lynskey por Yellow Jackets, que algumas pessoas também previam, não apareceu. E nós tivemos, assim, os 4 nomes, acho que mais consolidados, que era a Brit Lauer, a Bella Ramsey, a Kerry Russell e a Kate Bates apareceram. E a Sharon Horgan veio de nenhum lugar, assim, realmente, pra você ver a força das séries da Apple, assim, que conseguiram umas indicações muito pontuais, eh, estratégicas, assim, que a gente não imaginava, e uma série da Apple que apareceu, assim, fiquei uma coisa a se pensar, assim, realmente os votantes estão prestando cada vez mais atenção nas séries da Apple, as séries da Apple com uma divulgação para o Emmy muito boa, né, não necessariamente para o público, em geral, Não, mas mas eu para os diria até votantes. pro público, porque a Apple sempre teve essa cultura de ser só para dispositivos iOS, né? E agora eles abriram. Então você tem no Android, consegue baixar Apple TV Plus, todas as TVs agora têm Apple TV Plus, né? Então acho que eles estão deixando um pouco de lado isso de vender o streaming deles como um diferencial para quem tem iOS e realmente começando mais a querer brigar por mais espaço com os outros streamings, né? Porque acho que saiu a notícia que eles tiveram um bi de prejuízo uns anos atrás, Foi. então tem que justificar esse dinheiro que eles gastam, né? Seja com indicação, seja com público. Então acho que eles, de pouquinho em pouquinho, tem aberto um pouco mais de espaço pro Apple TV Plus, assim. Tentando recuperar um pouco o prejuízo. Porque foi muito bem aqui em indicações, com certeza. E a gente vai comentar isso também nas categorias de minissérie. Vamos lá. Na categoria de minissérie, nós tivemos 4 que eram as apostas, né? Que era Adolescência, da Netflix, Dying for Sex, do FX, Monsters, da Netflix, a série do Ryan Murphy, e Pinguim, do Max. Então a gente tinha essas que eram corretas, assim, né? Então, Pinguim, uma das maiores, a minissérie mais indicada do ano. Adolescência também com 14 indicações, se eu não me 13 indicações. E Dying for Sex e Monsters, que eram também super esperadas em termos de atuação, apareceram as duas em atuações do que era esperado, e etc. Aí, do nada, Black Black Mirror. Mirror, assim, de repente. Tirando, inclusive, disclaimer, que era a aposta do no vídeo, né? Exato, que era a aposta da Apple até, né? Que era uma série protagonizada pela Cate Blanchett, dirigida e produzida pelo Afonso Cuarón, vencedor do Oscar, e não colou. Não colou total. A Cate Blanchett aparece em atriz, a gente vai comentar daqui a pouco, mas no geral não foi uma série abraçada, até porque o próprio Kevin Kline, que era apostado muito para ator, não apareceu na categoria de melhor ator em minissérie, né? Apareceu só a Cate Blanchett realmente.
E é Então, estranha a indicação de Black Mirror porque a série não tá mais em alta, né? Parece que cada vez que ela volta com um público menor, um prestígio menor, e ela consegue uma indicação de repente. exato, e conseguiu 10 indicações, tá? 10 indicações. Fiquei em choque, tá? Esse foi, talvez, das categorias principais, foi o que mais me chocou, assim. Quando eu vi o nome de Black Mirror, eu fiquei, oi? Não entendi, fiquei assim, ué, o que que tá acontecendo? Voltamos para 2017 e aconteceu, né, gente? Fiquei em choque, mas assim, tudo bem, né? Não assisti essa temporada também pra dizer se tá boa, se não tá. Pelas reações da crítica, foi uma reação melhor do que da última temporada, né, da quinta, mas ok, né? E 3 séries da Netflix nesse top aqui de minisséries, né? Adolescência, Monsters e Black Mirror. Foi realmente bem dominada essa categoria pela Netflix. Depois, nós temos, né, ator principal em minissérie, é, 4 nomes que a gente já guardava: Colin Farrell por O Pinguim, Steve Graham por Adolescência, que teve, né, a polêmica, que agora muita gente já sabia que iria acontecer isso, né, mas acho que o público geral, quando soube, né, o que o protagonista de Adolescência, no caso, o adolescente, estava submetido para ator coadjuvante, não para ator principal, e o pai dele estava submetido para ator principal e acabou que os dois foram nomeados nas suas respectivas categorias, muita gente ficou chocada, né? Porque realmente não tem nada a ver, né? O adolescente, né, é o protagonista, né? Mas é aquele velho ponto, né? Atores crianças não serem levados tão a sério e tal. E houve essa troca, né? Porque de resto nada se justifica, né? Porque realmente o protagonista de Adolescence é o adolescente. E eu espero que isso favoreça o Colin Farrell, que eu já digo que é o meu favorito na categoria. A transformação dele em pinguim e virar outra pessoa. É totalmente surreal. Mas é uma categoria muito boa, assim, porque o Stephen Graham também está muito bem. O Cooper Koch, que é o protagonista de Monsters, né, um dos irmãos que comete, né, o crime e tal, é muito bom. Realmente ele tem um episódio muito bom na série. E uma surpresa, duas surpresas aqui do Apple TV Plus, uma que era já esperada, que é o Brian T. Harry por Dope Thief, que é a série, inclusive, que tem o Wagner Moura lá na Apple TV Plus. Wagner Moura não foi indicado, mas o protagonista tá aqui. E o Jake Gyllenhaal, por Presumed Innocent, acima de qualquer suspeita. Também não era esperado, assim, apareceu do nada e também apareceu com a Ruth Negga lá em atriz coadjuvante e vários lugares que não eram aguardado. Então, uma série também que foi bem prestigiada, assim, e não era aguardado. E tirou o lugar do Kevin Kline, né, que era o que a gente esperava por Disclaimer, que nem eu tava falando agora há pouco, né. Aí, em atriz principal de minissérie ou filme, telefilme e etc, tivemos algumas bizarrices também. Acho que essa categoria talvez tenha sido a mais chocante, porque puxaram, né, Black Mirror em alta, puxaram a Rashida Jones de Black Mirror e mais, puxaram a Megan Faye de Sirens, Sereias, da Netflix. Gente, que é uma série pra mim totalmente desconhecida, mas foi muito bem em termos de audiência, lá pra abril, maio, que eu acho que quando estreou a série. E fiquei em choque. Nossa querida aí de The White Lotus, que já tinha sido indicada por The White Lotus na segunda temporada, reapareceu aqui em atriz principal de minissérie por essa série da Netflix também. Mas você vê, assim, quando a Netflix lança uns negócios, às vezes esses negócios aparecem, assim, do nada, né? Tipo, você acha que ninguém assiste, mas tá todo mundo assistindo, né? Muitas vezes E parece que as indicações da Netflix vivem do assunto do momento, assim. Uma série fica em alta, de repente, e ela é indicada pra tudo. Ou aparecem umas indicações bizarras. exato, porque essa Cyrus mesmo acho que não apareceu em mais nenhum lugar, só tá a atriz, né, principal. E é uma série que tem várias atrizes famosas, se eu não me engano, é uma série com a Julianne Moore, a Megan Fay e a, a Rhaenyra jovem, que agora é Millie Alcock, a Millie Alcock. Exato, que Supergirl está em agora. que é a Supergirl. Exato. Então é uma série com 3 atrizes famosas e tal, e foi a Megan Fay aqui que apareceu na lista. Ah, e tal. Beleza, falamos aqui dos principais pontos. Agora vamos falar da polêmica, que é o que todo mundo tava falando, né? Não sei o quê. Que eu acho que a gente pode definir principalmente nessa categoria aqui, que é a categoria de atriz coadjuvante em drama, né? Vamos lá, né?
essa categoria nós temos 4 indicadas de The White Lotus, mais uma indicadas pontuais de Ruptura, The Pitt e Paradise, né, que nem a gente comentou nas suas respectivas, categorias. E aí, né, falou-se sobre aquele ponto que todo ano o Emmy só vê uma série e indica ela pra tudo e tals. Pessoalmente, se eu fosse votar, dessas de The White Lotus só sobraria a Carrie Coon, de resto eu tiraria todas. Então, uma coisa que a gente sempre fala, cara, vai ser o quinto M já, eu acho. Toda vez que tem esse tipo de coisa, a gente fala, isso divide votos, isso pode prejudicar a série e não sei o que mais. E continua acontecendo. E é isso, né? Assim, não tem muita explicação. Chegam essas séries, HBO gosta muito de fazer isso. O White Lotus todo ano tem. Que é um elenco gigantesco, assim, muitas estrelas, eles indicam um monte de gente. Muitas vezes ainda sai vitória, sabe? É surreal, assim. São umas coisas que não faz muito sentido. Porque realmente, assim, surge a pergunta: só assistiu essa série, só tem essas atuações para indicar? É É, bem parece que, estranho. tipo, a pessoa assiste uma série e vota em tudo, né, da respectiva série. E a gente tem a mesma coisa aqui em ator coadjuvante de drama, que nós temos 3 indicados de The White Lotus e 3 indicados de Ruptura. Foi quase meio a meio, assim, chega a ser ridículo e não é o primeiro ano que a gente vê isso. Como a gente comentou, acho que desde sempre tem isso mesmo. Então, muito se discute, né, sobre gerar uma barreira e tal para números de indicados de uma mesma série. Eu acho que isso nunca vai acontecer, isso nunca passaria. Também Mas acho que não. é uma coisa a se refletir, assim, tipo, como mudar isso? Porque realmente, se você, pra mim, se você pega até esses indicados de Ruptura, eu indicaria todos, por exemplo. Então, se você colocasse uma limitação a 2 por série, eu acho que poderia até ser um pouco injusto. Então, Mas se você usar a mesma regra pra The White Lotus, eu indicaria só o Jason Isaacs, tiraria o Walton Goggins e o Sam Rockwell, por exemplo. o Claro Sam que isso é Rockwell é pessoal. convidado, desculpa. Ele não é ator coadjuvante pra mim. Não faz muito sentido pela participação que ele tem. É, ele tem cara de convidado, mas é que ele aparece um episódio a mais do que poderia. Porque ele tá Mas assim, em 3, se eu não me no- engano, e a série tem 7, 8. Ele tá em 4 episódios e a série tem 8, então aí não atingiu poderia. metade, né? É. Não dá mais. Assim, realmente, as atuações de ruptura são muito boas, mas é o que a gente sempre fala, isso pode dividir voto. Porque cada personagem, assim, claro, cada um tem a sua área, mas eu não acho que tem alguns casos onde um se sobressai muito mais do que o restante. E ele carrega muito nesse sentido para conseguir mais votos. Mas eu acho que nesse caso, por exemplo, é um pouco mais equilibrado. Não que eu acho que os três são no mesmo nível assim de participação e tudo mais. Mas eu acho que se eu tivesse que limitar, seriam dois por série. Porque, por exemplo, nesse caso a gente teria pelo menos quatro séries. Dariam três duplas, mais uma série sozinha, pelo menos. Então, assim, concordo contigo, acho que não deve acontecer isso. Mas é uma coisa a se pensar até. Poderia ser injusto, como nesse caso, mas talvez a série consolidar em poucos nomes aumente as chances dela ganhar. Porque divisão pode muito acontecer. Isso pode tirar prêmio da mão da série. Prêmios fáceis, muitas vezes. Então assim, é realmente uma polêmica que eu acho que não vai ser resolvida. Não, eu sinto que estão um pouco se lixando pra Enquanto isso, não for um problema sinceramente. de verdade, enquanto, por exemplo, não chegar uma série e pegar tudo, Gente, é que assim, são pautas que não vão sair do Twitter, assim, não vão. entendeu? Se, por exemplo, eu acho que daria um bafafá se, por exemplo, The White Lotus chegasse e pegasse tudo de coadjuvante. Tudo mesmo, assim, tudo. Ou alguma outra série Aí ia ser um qualquer. escândalo. Aí sim ia gerar alguma coisa, ia gerar alguma regra. Tipo, tem que ser só até metade, não sei. Mas enquanto isso não acontecer, não vai ter nada. Não vai dar nada, gente. Então é isso, vai continuar sendo dominado pelas mesmas séries. O M é assim, o M sempre foi assim. Não passando pano, tipo, realmente criticando. Falei aqui para os que eu acho que não mereciam, por exemplo. E acontece, né? Tipo, todo ano a gente continua aí nessa mesma história e vamos continuar, assim, não tem muito o que dizer, né? E tem outras polêmicas pontuais que tá ser todo mundo comentando, que todo ano comentam, The Bear na comédia. Gente, só superamos esse debate, tipo, 2025 já. Acho que já Esse deu, debate, esse ponto já deu. esse debate já é 2023, tipo, não vão mudar. Gente, ó, pelo menos não ganhou da última vez, então, E não assim, vai alguma ganhar coisa de foi novo, feita. sendo bem sincero. Não vai ganhar de Então, novo. assim, alguma coisa foi feita, tal.
e até diminuiu o número de indicações de The Bear em relação à segunda temporada. Então, assim, já houve um estremecimento. A gente falou de quando a terceira temporada foi já mais criticada pelo público, pela crítica. Essa quarta temporada já surgiu um pouco sem hype, né? Tipo, eu sinto que muita pouca gente Fria, foi fria. veio pra comentar e etc. Então é A uma série gente que mesmo parece não estar falou nada. caindo. A gente mesmo, né? Nós somos parte do problema também. A gente não veio também. Então, tipo, a série já meio que caiu também um pouco do que era, assim, no começo, na primeira e na segunda temporada, que era aquele auge, que venceu a categoria, né, de melhor comédia muito pela segunda temporada, concorrendo pela primeira, e toda aquela lógica Assaltou, bizarra. né? Melhor comédia. Exato. E agora, né, que estaria aqui na terceira temporada, talvez ganhando pela quarta, né, que tá em exibição agora, não parece ser o caso, né, porque a quarta realmente ninguém tá falando muita coisa. Mas é isso, né, então essas foram as grandes polêmicas desse Emmy, assim, as grandes surpresas, os grandes esnobados. No geral, uma lista bem padrão, uma lista sem grandes surpresas, tirando pouquíssimos pontos, tipo um Black Mirror aparecendo em melhor minissérie, né. Mas de resto, é o que a gente espera do Emmy toda vez, mas eu gostei da lista. Eu acho que foram boas séries que foram indicadas. Eu acho que, por exemplo, as categorias de coadjuvante em comédia foram muito boas. Gostei muito dos indicados, acho que realmente são ótimos indicados. Para mim, as categorias de comédia são as categorias mais fortes do Emmy, desse ano. Mais que drama, mais que minissérie, obviamente. Gostei bastante. Até os indicados de drama, assim, tipo, tirando essa dominância de The Wild Lotus, são bons indicados, assim. Mas uma boa lista, uma boa lista. Exatamente. Então nós voltaremos ainda, né, para fazer as nossas apostas pro M quando ele estiver mais próximo. Mas por enquanto é isso. De forma geral, esse foi o vídeo e você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.